Olá, cumprimentando mais uma vez a todos, estamos dando início a mais um vídeo encontro. Hoje talvez caia uma explicação por que de tanta roupa. Como a gente reside no Rio Grande do Sul e eu moro aqui nos altos da Serra Gaúcha, hoje nós estamos com uma temperatura em média de uns 3 graus nesse amanhecer. Mas mesmo assim não desanima, né? Não desanima a gente estar aqui realizando mais esse vídeo encontro. Pois é, nós estamos avançando nas nossas aulas e nós estamos ainda na primeira parte, né? Na primeira etapa dos Yoga Sutras de Patanjali, onde nós estamos nesse exato momento para entrarmos, né? Para entrarmos aí neste nono encontro, né? 9 vídeos, mais você vai ver no canal, né? Porque a gente tem um prefaciamento, a gente tem também onde a gente traz um introdutório e nós vamos agora nesse exato momento, então, para dentro, né, dos nossos assuntos, especificamente sobre os movimentos da mente, nossos assuntos específicos sobre as modificações em que existe, né, em que Chitta possa existir, em que a mente pode existir. Nós vamos agora falar sobre uma parte que envolve movimentos subjetivos da mente. O que é movimentos subjetivos? Aonde a mente atua dentro, né? A mente não atua fora, no campo externo, ela atua no campo externo. Então nós temos aí, né, para passar por 3 movimentos, 3 formas de modificações, melhor dizendo, né, 3 formas de modificações em que Chitta existe, Chitta está ali. Nós vamos falar sobre fantasia, né? Nós vamos estar falando sobre o estado de sono, o estado de Nidra, e também, para fechar, sobre o estado de memória. Nós podemos considerar aqui com muita amplitude, né, com muito valor, fantasia, né, ou que é também imaginação, você já vai entender por que eu estou frisando essas palavras, e nós vamos estar falando também depois, né, no caso aí de memória, uns assuntos talvez muito importantes. Esses assuntos, claro, não tem menos importância que todos os assuntos, mas torna-se cada vez mais valorosos os nossos encontros, porque a partir do momento que nós íamos construindo, assistindo os vídeos, a gente já começa a ter algumas informações, a gente já começa a ter alguma base, a gente começa a ter alguma sustentação que serve-nos, né, já para uma compreensão maior. Então a gente vai vendo que todos os vídeos que vão vendo é uma escadinha, eles vão vindo montando um conhecimento que quando nós chegamos no final, né, de toda a primeira parte do livro dos Yoga Sutras, vai nos dar aquele conhecimento no qual está predisposto, né, no qual tem a disposição para nos informar. Nós tivemos nos últimos encontros falando sobre o conhecimento correto, né, o que é um movimento, uma modificação onde Chitta existe, né, onde nós nos encontramos com o mundo que nos cerca, né, os movimentos objetivos, a mente objetiva trabalhando, né, buscando os objetos no mundo fenomenal, fazendo a observação deles no mundo que nos cerca, e nós falamos também sobre os conhecimentos errôneos. A aula passada, até mesmo se as pessoas assistirem, né, buscarem assistir ela, vão ver que nós falamos muito mais sobre conhecimento verdadeiro do que conhecimento errôneo na outra aula. Porque quando a gente consegue, né, pegar essa vertente do conhecimento correto, entender bem direitinho como é que funciona a mente objetiva, a mente trabalhando fora através, né, do mental inferior, buscando essas informações, a gente começa a ter, né, já uma sensação do que é o conhecimento errôneo, o conhecimento de concepção falsa, né, um conhecimento errôneo. Então a gente começa a ter, e nós ficamos muito bem esclarecidos no final do encontro, que a gente viu que a gente nem sequer, né, tem uma percepção clara para compreender se o que estamos vendo é um movimento falso, é um conhecimento errôneo, e nós começamos a ver em 3 aspectos. Guarde bem isso que eu vou dizer para você, guarde bem isso, nunca mais esqueça as palavras que eu vou dizer agora, porque elas servirão de base para muita coisa, muito aprendizado. Quando a gente fala, muitas vezes nós estamos falando numa característica puramente física, né? Nós falamos de um modo puramente físico. Outros momentos nós falamos mais de um modo mental, né? De um modo mental. E tem alguns momentos que a gente analisa o mesmo caso, a mesma situação, de um modo muito espiritual. Então a gente fica com 3 pilares de análise, né? Então você vai ver
Nós fizemos muitas análises na aula passada de modo mental, de modo espiritual, analisando poucas coisas de forma concreta, né? Porque de forma concreta, quando você está observando algo, ali eu estou observando, né? Chitta está sendo preenchida, mesmo que eu não tenha a concepção correta de tudo que é aquilo, não tenha o conhecimento correto, o campo que está preenchendo na minha mente física, ele passa a ser correto. Mas nos traz, né, dúvidas, nos traz incertezas, não nos traz informações completas, porque as 5 ferramentas que estão à disposição do Chitta, que são os nossos sentidos, para buscar todas essas informações, não conseguem trazer. Então, analisando as coisas de forma intelectual, é muito limitada. Muito limitada. Até mesmo a aula passada nos colocou em xeque, né? Nos deixou em pensamento referente a muitas coisas que nós achamos que pode ser e pode não ser. Até mesmo a gente viu que a gente não tem a totalidade do conhecimento das coisas, nós não vimos. Aí nós falamos sobre o campo da ciência, que busca buscar esclarecimentos para preencher esses detalhes. Nós podemos dizer também dos livros que você lê, dos livros que você busca ler, que vem preencher todos esses defeitos, né? Os instrumentos para a aferição, né? Os instrumentos que a gente usa para fazer a aferição das coisas. Podemos citar aqui um termômetro, podemos citar aqui um medidor de precisão de distância, podemos citar aqui um aparelho que mede a densidade da matéria, podemos citar aqui diversos aparelhos que buscam a precisão, porque nós não conseguimos, né? Nós somos falhos, nós temos a limitação, né, dos nossos sentidos. Até se for ver, né, nós temos olhos limitados, porque tem até animais que têm olhos melhores. Nós temos até animais que têm um campo de visão, né, os olhos bem mais potentes, por assim dizer, que os nossos. Nós temos também nosso campo de auditivo, e nós sabemos hoje, através, né, de estudos científicos que vêm preencher essa falha que nós não temos, que tem até mesmo animais, né, com os ouvidos muito melhores que o nosso. Então a gente vê que isso nos fecha, né? Vamos imaginar que o conhecimento total das coisas é isso aqui. Então o nosso campo, né, o nosso campo dos nossos sentidos, ele nos permite chegar mais ou menos um tanto assim. Então falta-nos aquele outro pedaço, né? Aquele outro pedaço fica sempre nos faltando e tem de ser preenchido de outra maneira. E esse espaço que fica nos faltando, ele nos traz uma série de consequências, né? As já narradas, olha o que eu estou dizendo aqui, as já narradas no vídeo anterior e no outro vídeo que antecede o que eu estou falando, como também na aula de hoje. Então a gente vai ver que através dessas limitações, né, que o próprio corpo físico, que o nosso próprio corpo mental impõe a nós, né, que nos faz ter nesse exato momento, porque nossa consciência está atuando através de Chitta, nossa consciência está atuando através dos sentidos, nossa consciência está atuando através do nosso corpo, né, do nosso corpo físico, né, também do nosso corpo astral, que é a parte do mental inferior, junto com todos os mecanismos que ele predispõe, nos deixa um campo muito limitado, né? E o Yoga vem fazer o contrário. O Yoga vem fazer nós trazermos, recolhermos a nossa consciência, se é que nós podemos dizer que é recolher, que na verdade ela expande, né, para esses campos mais sutis, esses corpos mais sutis que o homem tem, possibilitando a ele um vislumbre muito maior, né? Então nós, através da prática de Yoga, para a busca do Samadhi, nós começamos a nos desprender, né, dessa visualização, dessas informações intelectuais que nós temos, e começamos a buscar um novo tipo de percepção cada vez mais verdadeira. E a aula de hoje, né, nós vamos estar falando então aí sobre fantasia ou imaginação, né, vai nos trazer um vislumbre muito, muito grande sobre tudo isso. Então, quando a gente fala fantasia, né, vamos entrar já então aqui, já na seção 1, seção 1, né, dos Yoga Sutras. Nós vamos agora para o subtítulo 9, para falar isso aqui em sânscrito é tão difícil, mas a gente percebe que fala em Vikalpa, essa palavra vai ser tão fácil, quer dizer que é fantasia, né? Página 27 do livro de Yoga Sutras, ali, né, analisados os aforismos por Patanjali, tá? Então a gente vai fazer essa analisação. Quando a gente fala a palavra fantasia, né, do nosso grosso modo, é muito fácil interpretar. A gente ouve dizer que as pessoas falam assim, aquele cara está no mundo da lua, aquele cara está no mundo da fantasia, né?
nossa senhora, aquela pessoa, ela fantasia demais. Ah, o fulano lá não dá bola não, ele está sempre nesse mundo de fantasias. O que significa? Que nós não estaríamos dentro do mundo real, né? Nessa conectação quer dizer que nós não estamos dentro do mundo real. Quando as pessoas utilizam para falar de fantasia, elas querem fazer suposições que as pessoas não estão vendo as coisas de forma clara, né? Elas estão vendo as coisas de forma de uma nuvem. E isso abre um campo para que elas começam a imaginar coisas, fantasias. Isso é alguma coisa. De um grau mais acentuado, muitas pessoas passam por apuros quando estão dentro do mundo de fantasias, né? Um mundo criado através de correspondentes, criado através do seu imaginário. Eu já vou explicar porque eu falei correspondentes e cortei e comecei a falar de outro sentido, para nós já chegarmos ali, né? Então a pessoa começa a atuar dentro de um campo imaginário, começa a mentalizar que aquela fantasia tem um cunho real, uma possibilidade de existir, e começa a ficar, né? Começa a trazer desequilíbrio para o seu corpo, começa a trazer desequilíbrio para as suas funções, e aquela mera fantasia que não sabe se é verdade, não sabe como ela vai reagir dentro de si, começa a virar uma realidade. Aí as pessoas começam a entrar em quadros depressivos, né? Claro, a gente está falando de um modo muito genérico isso carece de uma ampliação muito maior, até porque eu acredito que essa aula deveria ser dividida em duas. Eu deveria fazer 2 encontros só para falar sobre fantasia, porque é um tema muito interessante de se entender. Se você conseguir captar a verdadeira essência, claro que eu passar tudo por voz, né, por testemunha, é tão difícil. É interessante que você esteja sempre estudando, sempre buscando, sempre lendo para você entender. Você vai ver que a fantasia é um grande mal que nós temos que erradicar de dentro de nós. Falando de forma pura, fisicamente, a fantasia é um campo no qual nos leva, nos caminha, né, leva a nossa vida para situações funestas, né, indigestas, situações tristes, guia praticamente a nossa vida, né? Mas também nós temos que levar em consideração, as pessoas vão perguntar, mas por que existe fantasia? Temos que levar em consideração, tá, de forma muito física, porque a imaginação junto com a fantasia, ela é fenomenal. A imaginação, o imaginar, né, o imaginar, já vou explicar por que eu estou falando fantasia de um lado e imaginação do outro. O imaginar é a base de todo o crescimento, de todas as coisas que nos rodeiam, né? De todas as formas, os objetos no qual nós criamos e estamos em contato e podemos ter a oportunidade de raciocinar, né? Então nós podemos ver que há um mal muito grande, mas também atrás, né, desse mal, dessa coisa mal empregada por nós, há algo grandiosíssimo demais. Algo grandiosíssimo demais. A gente pode analisar agora, né, de uma forma muito mental, já fazendo uma análise de uma forma mais mental. A fantasia é você começar a observar uma coisa da forma que ela não é e começar a crer, a acreditar que ela é. Esta é uma fantasia, né, do puro mais mental, né, um jeito mais mental que você possa imaginar. Tá? E isso traz sérios apuros a você. Porque nós ouvimos há 2 aulas atrás sobre o conhecimento correto, né? O conhecimento baseado nos fatos, o conhecimento baseado no objeto, o conhecimento que é baseado no que a mente, né, no que a mente objetiva, olhando, nos fornece. O momento, né, o agora, nos fornece. A partir do momento que nós estamos então recebendo essas informações, nós não estamos recebendo essas informações bem claras, né, tem muita coisa de errôneo nesse meio, abre-nos o campo da fantasia e da imaginação, que é subjetivo, para trazer os devidos preenchimentos ou conjecturações sobre os casos. Está vendo? Está vendo que muitas vezes, né, nós estamos buscando um conhecimento correto, né, em 3 pilares, físico, mental e espiritual. Nós estamos buscando um conhecimento correto.
mas nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. Então a gente passa a querer preencher essas falhas e limitações com testemunho, muitas vezes, né, com algum ajuste de inferência, e nós não conseguimos ter o conhecimento na sua amplitude. Sempre falta alguma coisa, sempre escapa, porque talvez nós não tenhamos nenhum discernimento para compreender. Então fica limitado, fica algo limitado. E para fazer o preenchimento de tudo isso, começa muitas vezes vir a imaginação ou a fantasia para fazer o preenchimento de tudo isso, né? E aí começa o campo minado. Aí nós começamos a adentrar um campo minado, porque tudo isso estaria alimentando a nossa memória. Tá? A nossa memória estaria sendo alimentada com essas sobreposições de imagem, e essas sobreposições de imagem nos trariam então a nossa sede de memória algumas coisas que nós achamos que são reais e não são reais. E faz-nos muitas vezes viver com essas imagens achando que são verdadeiras e não são verdadeiras. Você já se parou alguma vez, algum período, né, em sua vida, no qual você começou a ver algo, eu vou usar uma situação, vou usar um outro exemplo agora, que me veio à mente, para depois chegar a esse exemplo aqui. Você já teve experiências alimentares quando criança, com alimentos que você já censurou, disse que nunca mais ia comer, que não gostou, que esses alimentos não são bons, e depois da fase adulta você voltou a experimentar e viu que era totalmente diferente do que você achava? Aí você viu quanto você foi vítima, né, daqueles seus sentidos que ainda estavam sendo vivificados, adestrados, treinados, com toda a situação que nós acabamos de narrar. Você viu quanta fantasia tinha ali? Você estava fantasiando, né, você estava fantasiando que aqueles alimentos não eram bons ao teu paladar. Depois você viu que não, aí você diz, puxa vida, como é que poderia ser que eu dizia que não era bom e nunca queria experimentar, se é muito bom, né? Como é que pode ser? Então você pode ver aí um grau, né, muito de um estrago fenomenal da fantasia, né, de um estrago fenomenal, porque a gente criou para nós uma blindagem, nós fantasiamos que aquilo não era bom. Não estou dizendo para ti que naquele momento não era bom, mas nós evitamos, né, de estar em contato, porque nós já criamos para nós imagens e informações de que não é bom, né, imagens e informações de que não é bom. Agora puxando um pouco mais para os dias de hoje, tá? Para agora, a tua fase que você se encontra hoje. Eu vou falar para ti aqui uma palavra e você vai imaginar algo na tua mente, vai criar na tua mente, tá? Vai imaginar e ao mesmo tempo fantasiar. Eu vou dizer aqui para você, moto branca. Uma moto de cor branca, tá? Percebe que você não conseguiu, por mais que você tentou puxar na tua memória, você não conseguiu imaginar, né, inteiramente. Ou talvez imaginou de forma vinda de longe, mas sempre faltando detalhes das informações de uma moto de cor branca. Talvez você imaginou parte de uma carenagem de uma moto, talvez você imaginou uma moto que você já teve no teu passado, de cor branca, mas sempre faltando detalhes, né? É aquela cena dela passando, tu em cima dela, não é o quadro inteiro, né? Não é o quadro inteiro, é um quadro fragmentado, é um parte de um quebra-cabeça, né? Parte de um quebra-cabeça. Agora eu vou dizer assim para ti, imagine uma moto branca em sua totalidade, né? Alguns talvez não conseguiam imaginar, outros não, porque cada um de nós tem experiências diferentes, cada um de nós está puxando algo da memória, e tu percebe que agora tu está tentando preencher com fantasia e imaginação essas lacunas que estão faltando. Eu, no meu caso, eu estou imaginando aqui uma moto antiga, daquelas modelos mais antigos, e eu estou imaginando uma carenagemzinha lateral de cor branca. Mas eu não estou conseguindo imaginar toda uma moto branca. Agora eu consegui montar toda uma moto branca, que nunca vi ela, né, uma Harley Davidson, né, mais ou menos uma Harley Davidson de cor branca com um motor aqui em cima.
O que acontece? Essas imagens elas já foram experimentadas, né? Já são imagens que estão armazenadas em nossa memória. Por isso que a gente tem carência muitas vezes, né, de montar determinadas coisas. Mas as imagens compostas que eu criei para fazer, imaginar tudo nublado, tudo, né, um pedacinho de quebra-cabeça, fragmentado, eu tive que preencher com fantasia e imaginação. Então tu percebe que isto não é real. Isto não é um conhecimento correto. Por mais que eu tente dizer, que eu tente conjecturar, que eu tente perceber, isto não é verdadeiro. Esta coisa, este algo, ele não existe. Esta minha imaginação, ela é fantasia. Não existe. Não existe. E tu pode ver que muitas pessoas começam a ter essas correlações de imagens mentais extraídas da memória e começam a acreditá-las nelas. E isso, só para você ter uma noção, vamos supor que alguém vai vir na tua casa te cobrar uma dívida. Ah, você está devendo para essa pessoa e essa pessoa é uma pessoa irritadíssima e vai vir te cobrar uma dívida. Aí você começa a dizer, o fulano vai vir. Aí você vai mentalizar como é que é as características do fulano e a tua mente já vai trazer, a tua mente nos campos de fantasia e imaginação vão trazer projeções de situações que podem acontecer. Fulano vai fazer isso, fulano vai me atirar pedras, fulano vai me dar pauladas. Esse é um exemplo, tá? Não pauladas físicas, eu digo enérgicas, né? Fulano vai vir junto com alguém, fulano vai me procurar em tal lugar, o fulano não vai vir, o fulano vai vir calmo. E muitas vezes, dentro desse campo de imagens, você se apega a uma. Você escolhe uma para estar buscando. Muitas vezes você vai se alicerciar numa de fé, não numa que te traz fé, uma que te traz esperança, e vai passar a vivê-la, a vivenciá-la, né? Passar a vivenciá-la. Aí você vai segurar, vai reter ela e ela vai passar a ser sua. Mas o fato em si, o fato real, ele não ocorreu, ele não existe, ele não aconteceu, porque o fulano ainda não chegou na tua casa. Então esse conhecimento correto, né, num campo espiritual, num campo mental falando, que a gente observou em aulas passadas, ele ainda não ocorreu, ele ainda não teve. Né? Aí você vai dizer, mas todas as possibilidades que eu fantasiei e imaginei, todas as possibilidades, elas poderiam existir. Verdade, verdade mesmo. E se caso ocorreu da forma como tu imaginou, mesmo assim era fantasia, tá? Mesmo assim era fantasia. Mas eu imaginei e deu bem certinho. Nossa Senhora, deu bem certinho. Aquele momento era fantasia. Fantasia. Agora, se caso ocorreu, né, do jeito que tu imaginou, que na verdade não ocorre do jeito que a gente imagina, algo diferente sempre vai ter, pode ser que ocorra aparentemente igual, quando ali é correto. E mesmo assim a gente sabe de todos os fragmentos que a gente vai ter, né, observando fisicamente e mentalmente. Aí agora as pessoas talvez, né, começarão a dizer, puxa vida, mas para que existe então essa fantasia? Para que esse mundo de fantasia existe? Eu vou me alongar um pouco aqui, porque já estou chegando ao final dessa primeira parte, e aí eu quero voltar para explicar a vocês, tá? Lembrem-se que eu estou falando aqui de fantasia e imaginação. Então é duas atividades, na verdade é uma atividade, mas duas coisas ocorrem, né? Ela ocorre uma movimentação em dois polos, polo positivo, e ela ocorre uma outra movimentação em polo negativo. Então é dois polos, né? Dois polos que elas estão ocorrendo. Tá, em dois polos, um lado negativo e um lado positivo. Esse lado negativo é danoso, né? E o lado positivo ele é um lado necessário. Eu já vou estar explicando agora na outra parte o lado positivo. Tá? Vou estar explicando para vocês esse lado positivo. Mas voltando para o lado de cá agora, desse lado negativo, viu que todas as nossas concepções, além de já não serem, né? Além de já não estarmos recebendo informações precisas, informações não vou dizer reais, porque na verdade está dentro do campo físico, o que já está vendo é aquilo ali mesmo, mas as informações
necessárias para preencher-nos com o conhecimento acerca do que nos rodeia, de que é pátria ao nosso redor, tá? A gente percebe que ela já vem com carência e ainda mais ela cai nas armadilhas da fantasia. Então tu já começa a querer puxar aí para ver que difícil, que emaranhados de situações nós estamos envolvidos em nossa mente, né? A gente pode estar fantasiando, a gente pode estar imaginando, nós podemos ter concepções de coisas que não é. Aí você vai começar a entender, por isso que eu converso com as outras pessoas, e as outras pessoas são diferentes, porque elas têm experiências diferentes. Aí você começa a conversar com essas pessoas, elas têm concepções totalmente diferentes de coisas que eu acredito, as coisas que eu observo, o meu jeito de olhar, o meu jeito de ver, o meu jeito de perceber o mundo é diferente do jeito delas. Porque as experiências que eu tenho, talvez elas nem tiveram. Ou as experiências que elas tiveram, talvez sejam mais profundas que as minhas. Aí elas vêm e me trazem um preenchimento através dos seus testemunhos que me preenchem o meu conhecimento. Mas mesmo assim, o conhecimento total, o termo, quem é que tem? Né? Quem é que tem? Então a gente pode ver que nós estamos com tudo isso embaralhados. Tudo isso embaralhado. E isso está nos criando, né, como o próprio, acho que o Taimnio diz, mas ele se baseia em Patanjali, nós vamos ver nos próximos encontros, um turbilhão, né, a nossa mente passa a ficar agitada, a nossa mente passa a ir de um ponto ao outro de forma doida, a nossa mente começa a bater tudo aquilo ali, fazer uma salada de frutas, e daquilo ali começa a sair nada. Começa a sair situações que nós nos envolvemos, situações que nós criamos, e nós vamos ver daqui a pouco mais, eu já vou poder, talvez eu fale nesse encontro, que nós estamos presos, isso mostra a prisão mental que nós estamos condicionados. E nós estamos criando samsaras, nós estamos experienciando karmas, tudo isso em cima de tudo isso, né, desse campo digital. Então você começa a entender que o necessário é o yoga, a libertação de tudo isso, através do suprimento dos movimentos de Chitta. Ou suprimido, né, inibido e depois aí parado, né, seria suprimido. Segura aí que já eu estou de volta, nós vamos então, né, a esse breve espaço, no qual eu trago algumas informações úteis de como você vai querer me contactar, ou se você poderá fazer para me ajudar. Sou apenas um estudante, tá? Não me levem como mestre, um instrutor que eu não sou apenas um estudante, estou aqui para buscar encontrar pessoas, para estar em contato com eles e ampliar o aprendizado. Segura aí que já eu estou de volta. Ok, vamos dando então sequência, né? Vamos dando continuidade então a esse nosso vídeo encontro de hoje, né? Neste frio, deve estar um pouco mais quente agora, uns 4 graus, o sol não apareceu ainda, talvez esteja até um pouco mais, talvez esteja uns 5 graus, mas está muito frio, está frio, realmente está frio, né? A gente está com bastante frio. Tá, mas enfim, seguindo o texto por aqui, seguindo nossas conjecturações, né? Seguindo o nosso vídeo encontro. E outro detalhe, né, gente, eu estava falando sobre fantasia no fechamento do nosso bloco anterior, e eu estou dizendo para você que mesmo eu aqui falando, me esmerando em falar, eu estou fazendo o papel de testemunhal, né? Estou fazendo o papel de testemunhal. Então, mesmo assim, você não vai conseguir captar o que eu quero passar, você vai ouvir minhas palavras, aí você vai começar a analisar por essas peneiras que eu falei, vai começar a criar um pouco de fantasia, um pouco de imaginação, vai refletir, vai raciocinar e vai tirar uma concepção sobre isso. Claro que baseado, né, no que eu falei. Então é importantíssimo nós sempre estarmos estudando. Até porque o próprio yoga, mais aqui adiante, ele vai nos trazer uma advertência aqui que nos traz uma grande chave. Poucas pessoas se atêm ou melhor dizendo, começam a dar mais importância quando começam a estudar yoga a simples palavras. Aqui fala ó, que os estados, né, envolvendo alguns estados de samadhi, não vou usar nomes aqui para não confundir você, mas fala assim, ó,
raciocínio, reflexão, bem-aventurança e sentido puro de ser. Então tu para analisar aqui quantas coisas envolve, né? Então aqui nós estamos raciocinando, nós estamos refletindo, né, nesse exato momento através desses pontos, mas depois tem ali coisas que tem que ser buscadas, bem-aventurança, sentido puro de ser, né? Tem muitas coisas. Então é interessante você ver que nenhuma palavra se perde, nada se perde, tudo se aproveita. E muitas vezes uma simples palavra é que pode trazer o significado para a compreensão, para a chave para você ter um grande entendimento através do intuito do campo búdico, né? Do que esse campo búdico para, nossa senhora, te trazer um assertivo que muitos demorarão talvez para chegar, ou que muitos já têm e não conseguiram te passar. Tá? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre imaginação. Nós até agora falamos sobre fantasia, né? Vamos falar um pouco sobre imaginação. Na verdade, tudo é um só, mas a gente está usando uma forma negativa. Agora vamos falar um pouco mais de uma das formas positivas, né? Vamos falar um pouco mais de imaginação. As pessoas muitas vezes podem se perguntar, mas então por que existe essa fantasia, né? Por que existe esse mundo subjetivo? Tá louco? Por que foi feito isso? Mas nós precisamos imaginar para poder, junto com as imagens, né, com as experiências que nós estamos tendo compactre nesse campo de experiências, para que nós possamos conseguir mexer, nós consigamos criar compactre, para assim, através de nossas experiências, ou somando-se a esses movimentos, melhorar as nossas experiências, conseguir trazer para nós mais dados, mais informações e assim ampliando cada vez mais o nosso intelecto. Porque nós estamos aqui hoje, né, com a mente, utilizando a mente. E o nosso objetivo com o Samadhi é transcender a mente, é transcender os mundos mentais. Claro que em camadas, né, que Samadhi ele é camadas de Samadhi, e sair fora desse campo e buscar a realidade ultérrima, a consciência divina. Né? Um estado de nirvana, como o pessoal diz, né? Um estado elevadíssimo, né? Muito elevadíssimo o estado. Acho que o estado de nirvana é o estado de Atman. Mas enfim, né? É um estado muito elevado, muito elevadíssimo. Se eu falei errado essa palavra, você deleta, tá? Então o que nós temos que começar a pensar aqui, para nós entendermos o que seria, o que eu quero dizer com imaginação? Vamos supor que você quer montar uma cadeira. Tá vendo? Você tem ali à tua disposição um instrumento de medição. Aqui no sul a gente fala trena, não sei se vocês falam trena aí, que é puxa ali, faz a medição. Você tem as madeiras, né, instrumento de medição, você tem as madeiras, você tem um serrote para poder serrar, e você tem um esquadro para poder colocar as medidas, né, colocar elas nos alinhamentos. Você tem as ferramentas, mas não tem a cadeira. Está entendendo? Olha ali, você tem ali a madeira, eu tenho aqui então o instrumento de medição, né, que faz as medições, eu tenho aqui um esquadro e eu tenho aqui o serrote, mas não tenho cadeira. Então, como é que eu vou sair deste estágio? Talvez vocês nunca tinham parado para perceber essas coisas, né? Isso é yoga, gente. Apesar que isso ainda é tão pouco perto do que é necessário coletar. Tudo bem, mas não temos cadeira, né? Puxa vida, é mesmo, não tem cadeira, só tem as coisas aqui. Mas você dali vai tirar uma cadeira, vai sair uma cadeira. Aí você vai começar primeiramente, dentro do teu campo de experiências, você vai mentalizar o arquétipo cadeira, que está na tua memória. Aí você vai puxar aquele arquétipo, uma cadeira é assim, tem 4 pés, tem aqui o encosto para o pessoal sentar, tem o fundo, tem aquilo. E automaticamente tu começa a ver a cadeira que tu quer fazer. As madeiras que eu tenho é assim, eu vou conseguir fazer uma cadeira desse sentido, eu vou conseguir fazer uma cadeira mais ou menos assim. A cadeira é essa, a cadeira que eu quero é essa, agora me voe. Eu acho que a cadeira vai ter que ter teto de altura, você vai, né? Imagina aqui a altura das tuas pernas, uma pessoa sentada, encostando essas partes aqui no chão, né? Daqui para baixo no chão.
E você vai começar a serrar, né, colocar os plumos, os esquadros, e vai começar trocando experiências e usando a imaginação, e vai fazer aquela cadeira sair. Então aquela cadeira ganhou vida, aquela cadeira saiu da tua mente, e através do teu campo imaginário você deu forma àquilo, e isso se formatou, isso virou forma no mundo físico. Aí você vê, opa, peraí, aí eu começo a ver que a própria, né, eu começo a perceber que eu começo a ter uma percepção para ver que a própria imaginação, ela é correta. A gente pode perceber que eu preciso da imaginação, porque sem a imaginação eu não consigo criar as coisas. Sem imaginação eu não crio. Sem imaginação eu não vou adiante, né, nas coisas, né? Eu estava observando aqui, eu estou vendo que eu estou sem espaço de memória. Deixa eu fazer a leitura aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar e fazer essa segunda parte em um outro dia. Porque aqui eu queria falar sobre a imagem evocada por palavras, que ainda é fantasia, né? Tudo que nós estamos falando por palavras é fantasiar. Queria falar sobre livros. Eu acho que isso vai ter que ficar para um outro encontro. Mas tudo bem, a gente pode fazer um outro encontro sim, né? A gente pode estar fazendo um outro vídeo, não tem importância não. O importante é nós nos apegarmos agora no fator imaginação. Como é imprescindível que nós consigamos imaginar, como é imprescindível que nós consigamos ter esse imaginativo, porque sem a imaginação, né? Sem esta imaginação, nós não conseguiríamos ir adiante nas coisas. Nós não conseguirmos, né? Nós não conseguirmos criar as coisas. Pode ver que muitas vezes você está construindo uma casa e essa casa ela está já, né, muito bem colocada num papel, muito bem desenhada num papel. Você pode observar que aquela casa ela está ali com medidas, ela está ali com pesos, ela está ali com materiais necessários, tudo calculado, mas a casa ainda não existe. A casa está simplesmente na mente de alguém, de forma fantasiosa. Mas essa pessoa começa agora a fazer com que essa casa saia da sua mente, né? Não na sua totalidade, mas do jeito que ele quer, porque ele fala assim, não era bem como eu queria, mas tá bom assim, né? Sabe aquela história? E ele começa a dar forma àquilo. Então ele começa a imaginar, tirar dessa fantasia e começa a fazer que aquilo se torne realidade no mundo de Pactri. E é muito interessante ouvir isso, porque as pessoas, né, quando fazem as mentalizações, né, os pensamentos positivos, os positivistas, né, dessa nova era que eles dizem para ter pensamentos positivos, para você, se você quer aquilo, imagine, fique pensando, mentalizando, aí você começa a entender as bases disso, aí você começa a entender as bases de tudo isso, né, da mentalização. Você tem que ter dentro da tua mente a coisa, né, para a coisa começar a sair, um plano, uma ideia, uma sugestão, algo, um texto, alguma conjecturação, esse encontro de hoje, tudo, por assim dizer, premeditado, ou seja, tudo interno, tudo aqui com a gente, tá entendendo? Então isso começa a dar bases, né, para você começar a imaginar que é uma função extremamente necessária, que é uma função que nós temos em Chitar, que é muito necessária, porque ela nos dá a possibilidade de criar coisas, fazer com que as coisas surjam no campo de Pactri, com as ferramentas que nós temos, né, que é Pactri. O que nós temos é Pactri, e o que nós conhecemos até agora sobre Pactri, né, os elementos, aí as misturas de carbono com aquilo, com oxigênio, as misturas, né, de ferro com não sei o que, com tal ferro, com liga de solda e tal. Todos esses conhecimentos que nós fomos experienciando de uma leva de milhares e milhares de anos e que vem se sobrepondo, e aí vão passando, vamos dentro dessas nossas evoluções para o nosso domínio, né, o nosso crescimento evolutivo,
crescimento evolutivo em todos os campos, né, pessoal, todas as experiências que nós temos dentro de nós, todas essas coisas, né. Aí você vê o quão é fundamental a imaginação, né? Muitas vezes você quer fazer apenas um refresco, né? Você quer fazer um suco de laranja, você tem que estar ali vendo as laranjas, aí você vai começar a imaginar a água, imaginar o suco, para depois você se pôr em ação para fazer. Pode ser muito rápido essas percepções, né? Você pode estar aqui imaginando e já fazendo, na hora ali, até na mão e fazendo. Mas é tão rápido essas coisas, mas elas estão acontecendo em instantes, né? Separados, cada um dentro de um tanque separado. Muito rápido. Então a gente começa a ver que isso é de extrema necessidade, né? A gente começa a perceber o quão é necessário nós termos esta imaginação. Né, o nosso campo de imaginação. Eu estou chegando a... Eu vi que eu não descarreguei a memória, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer algum delete de alguma imagem, para ver se eu consigo extrair 15 minutos de filmagem. Para mim só fazer o final, faltam 15 minutos, eu estava observando aqui, através, né, desse aparelho que eu uso para o meu microfone, e eu vejo que aqui já deu 15 minutos, ó. Mais ou menos isso, né? Acho que já temos uns 10 ali. E eu vou utilizar então para fazer o preenchimento da nossa aula, vou ver se libera espaço, aí eu faço a emenda do vídeo, depois, né, na edição e do prosseguimento. Mas então vocês estão percebendo o quanto que é fantástico nós termos essa coisa, mas o quanto também é danoso, não, porque nós não sabemos usar eles, nós estamos ainda aprendendo a usar essas ferramentas, né, desenvolvendo-as. Então, o que nos falta fazer é apenas a leitura e as últimas considerações. Eu vou segurar o vídeo agora e quero ver se faço a passagem de emenda, você não sai daí. Ok, né? Nós conseguimos, eu consegui liberar mais espaço ali, né? Eu peço até desculpa, mas tudo bem, isso não vai, em nenhum momento vai tirar, né, os ensinamentos do nosso encontro de hoje. Agora, mais um detalhe que eu quero falar aqui, né? Já falei sobre, agora você entendeu, né, sobre os danos da fantasia, né, quanto é prejudicial. Nós temos sabendo que a fantasia, né, ela nos leva por situações de um mundo que não existe, né, que nós podemos criar coisas degradantes, que nós podemos estar vivendo em coisas degradantes, que nós estamos levando muitas vezes informações de coisas que é e na verdade não é, né, e todos esses fatos que você já pode estar imaginando. Mas nós vimos também que é necessário nós termos a imaginação ou fantasia, porque através dela é que nós criamos, né? É a nossa ferramenta criativa, né? Nós começamos a ver que é com ela que nós conseguimos amoldar pátria, né, ao nosso modo, com as nossas coisas. E a gente pode ver que tem pessoas que têm um domínio, né, para utilizar, né. Deixa eu só falar um detalhe sobre a imaginação. A imaginação, ela atua, tá? Ela atua, esse campo, né, fantasia e imaginação, ela atua, mas tem outras ferramentas que fazem ela atuar, né? Ela é apenas a janela, né? Por exemplo, se eu preciso raciocinar, eu preciso pensar 4 mais 4 tal, tá? Tem raciocínio por trás disso. Mas observa que utiliza-se da imaginação, né? Utiliza-se desse campo de imaginação, nós temos que destrinchar bem o assunto, né? Aí você vai ver assim, ó, imagine um carro com o pneu furado, tal, bam, o carro. Cada um imagina de um jeito, cada um vai imaginar com as imagens que tem as correspondências. Mas a gente pode imaginar também, né, uma melhoria. Vamos imaginar agora que vamos fazer uma melhoria nesse sentido. O que nós imaginaríamos um pneu do futuro? Aí você consegue imaginar um pneu que não furava mais. Aí você começa a ver que isso tem fundamento, que você conseguiria achar na natureza as coisas para fazer isso, tá? Dois lados da mesma moeda, né? Deixa eu falar mais algumas coisas aqui para vocês. Aqui diz pra gente assim, ó, Shabadá seria a palavra, né? Shabadá seria o Shadá, né? Fala ali, Jinyana Mufbastu Shunio Vikalpa. Me perdoe, eu não tenho conhecimento nenhum, eu sempre gosto disso, porque teve muitas vezes uma vergonha, né, de estar tentando ler essas palavras em sânscrito e não entender. Mas a tradução aqui, segundo nos colocou Patanjali, ele fala aqui, ó, uma imagem evocada
por palavras, sem base nenhuma, é fantasia. Uma imagem evocada por palavras. Nós temos que ver bem direitinho, gente, olhar bem direitinho, bem com calma, bem atento a essas coisas, tá? Você viu que aqui fala evocada, aqui fala assim, ó, imagem evocada por palavras, sem base em nenhuma substância. Substância é algo que está fora, né? É fantasia. Então nós começamos a ver aqui, né, algo que nos chama a atenção. E eu vou despertar essa atenção em você. Na situação objetiva, a mente está sendo preenchida, tá vendo? Com os que os sentidos estão captando e enchendo Chitta. O conhecimento errôneo é a mesma situação, está captando o que está fora, trazendo um monte de informações erradas e alimentando Chitta. Aqui a experiência é subjetiva. Aqui a experiência é interna. A experiência é dentro. Então aqui nós não invocamos, né? Nós não estamos fazendo uma invocação, nós estamos evocando. Tu te lembra que na parte 1 eu falei assim, imagine agora uma moto branca? Eu falei assim bem forte, né? Moto branca. Por que eu falei moto? Porque eu falei por palavras. Eu usei palavras. Tu está entendendo? Eu usei palavras, né? Fez a observação de que eu usei palavras naquele exato momento. Então percebe que muitas vezes nós utilizamos a fantasia nas palavras. Eu vou te explicar como. Né? Quando nós temos uma experiência, né? Me aconteceu algo na minha vida. Eu vou dizer assim que aconteceu um susto muito grande. E eu corri para contar para o meu melhor amigo. Aí eu estou falando para ele, cara de Deus, tu tinha que ver o que aconteceu, mano. Tu tinha que ver, cara. O que foi? Eu tava passando na rua. Aí o fulano que você está contando já vai vir para ele uma imagem de uma rua. Mas de uma rua das suas memórias, não da rua que tu está falando. Cara, eu tava passando ali na rua e daí quando eu vi, vinha um carro. Você não está dizendo para ele que você está tendo isso. Você sabe que carro que é. Ele não sabe que carro que é. Ele está começando a montar as imagens dentro dele, de uma rua, que ele está tirando da memória dele, de um carro, que ele está tirando da memória dele. E aí você vai começar a dizer para ele assim, e aquele carro veio com tudo, cara, e eu não tinha visto quando eu vi, ele freou com tudo. Aí ele vai mentalizar a rua, ele vai construir a imagem de um carro, ele não sabe que carro que é, e aí ele vai imaginar esse carro freando, e vai imaginar você na história. Então tudo que ele formulou, pura fantasia. E uma fantasia muito bem elaborada, muito bem constituída, mas com uma série de erros. Por que erros? Porque não é a verdade. Ele já não está naquela realidade, ela não está naquele campo de realidade que quem quase foi atropelado vivenciou. E não vai conseguir estar. O intelecto não vai conseguir nos mostrar o que é. Aí ele vai começar a perguntar, mas peraí fulano, deixa eu te perguntar, que rua que era? Tu percebe que nós vamos ter que começar a formatar, a dar forma para nós chegar ao máximo de exatidão possível. Aí ele vai perguntar, mas peraí fulano, que rua que era?
Ah, é a rua Almeida Campos. Ah, lá no Almeida Campos. E que altura que era? Ah, eu tava lá perto da sorveteria, não sei do que lá. Ah, tu tava lá. Aí ele vai puxar a imagem da lá. Aí ele vai começar a ter mais ou menos uma aproximação da experiência que o colega dele teve. Mas que hora que era isso? Ah, a hora era a hora tal. Ah, agora ele vai ver que tem bastante movimento. Vai lembrar, lá tem bastante movimento. E que carro que era? Era um carro tal. Ah, era um carro assim, um carro assado. Que cor tal. Então tu percebe quanto a palavra, quanto as evocações por palavras geram fantasias. Despertam fantasias. Então a gente começa a perceber que a experiência total que o colega viveu com as informações que ele está tentando nos passar e que nós estamos recebendo já está distorcida, muito distorcida, já vem cheia de erros. Percebe que aqui, né, no mundo físico, nós nos adaptamos e vivemos assim, né? Nós vamos corrigindo, vamos vendo, vamos... Por isso que hoje uma imagem filmada vale mais por 1000 palavras, né? Por isso que hoje uma foto nos traz, agora eu tô vendo, olha ali, oh meu Deus! Por isso que hoje uma foto tem peso, uma foto vale, por isso que uma imagem, uma filmagem vale, para poder preencher essas lacunas. E tu percebe agora que aquelas imagens que ele criou, a pessoa que ouviu o testemunho do outro criou, para ele as imagens reais daquilo. E ele começa a acreditar que foi daquele jeito que se desenhou a coisa. Não é que ele começa a acreditar, para ele viveu daquele jeito. E não importa se ele vai corrigir ou não vai corrigir. Está aqui, o conhecimento errôneo é uma concepção falsa, cuja a imagem real não se corresponde a tal concepção. Mas mesmo assim, aqui diz aqui, deixa eu pegar aqui, não nos preocupa a correção ou precisão de nossas impressões intelectuais, mas apenas correspondências entre objetos e imagens mentais que formamos em nossa mente. A gente está tão envolvido que a gente não está preocupado em corrigir isso. A gente não está preocupado em diluir isso. A gente não está preocupado em... o fulano contou a história dele, a experiência dele deu. É a única coisa que nos preocupa nesse exato momento. E a única coisa que nos deixa, né, querer saber é o fato. Mas não percebe que isso gera-nos impressões mentais erradas. E essas impressões erradas, podemos pegar agora de nossa infância até hoje e ver tudo que nós temos dentro de nós. Tenta puxar para ver tudo que você tem dentro de você. Eu falei agora de modo físico, nós já falamos de modo mental, agora falando de forma espiritual. Veja toda a tua trajetória de tua vida, todas as tuas idades, tudo que tu tem até tu chegar a essa tua idade. Aí tu vê as cabeçadas de vida que tu deu, as coisas que tu achava que era de um jeito e não são, o que tu errou, tudo que tu tropeçou, tudo que tu teve que errar e experienciar para poder acertar. Aí tu vê que esse campo do intelecto é assim, né? E que tudo isso, gente, quando chegar o nosso momento de findar essa experiência de vida, que é a nossa morte, vai nos trazer um resultado. Vai nos trazer tudo isso, a somatória de tudo isso, tudo, sem faltar uma vírgula, sem faltar um nada, dá uma soma e dá um resultado. Aí o nosso samsara, a nossa próxima impressão que vai ser diluída em outras existências. Porque nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos presos a esse campo, preso a essa situação, a essa roda de samsara, nós estamos evoluindo para sair fora da roda de samsara. E samadhi, ele vem não abreviar, mas ele vem fazer um despertamento de nossos dons, nossas capacidades, vem nos chamar a atenção para isso, coisa que os sábios já diziam, né? Já nos advertiam, aí eles davam uma direção, faça isso, faça aquilo, perdoa, vai amar, busca mais amar, busca dentro de ti, olha, vai lá, né? Porque as pessoas talvez não estavam nem preparadas para aquilo. Como hoje a gente olha, a gente observa, a gente acha um absurdo. Hoje, no passado, as pessoas não sabiam nem fazer fogo, né? Não tinham o domínio do fogo. E hoje a gente vê que o fogo é tão fácil, né? Então, para você ver
Quanto tivemos que vir construindo, quantas vidas tivemos que passar para construir, para chegar até aqui, para desenvolver nossas capacidades. E nós estamos cada vez mais desenvolvendo nossas capacidades. É a natureza trabalhando, é a forma agindo, é Pactri junto com Purusha agindo e trabalhando e fazendo os despertamentos. Né, os despertamentos conscienciais, despertando, trabalhando os nossos veículos, nós experienciando a vida, nós fazendo trabalhos e aproveitando o trabalho em cima disso e tendo crescimento. Aí a gente vê que há pessoas mais desenvolvidas, pessoas menos desenvolvidas, a gente vê tudo isso, tá? Olha, a nossa aula vai ficar um pouco mais extensa hoje, mas eu falei que precisaria ter de 2 aulas para isso, vai ficar 1h30, acredito eu, e eu estou muito contente de ter passado, dado esse fato de que o cartão de memória está cheio, que eu falei anteriormente, porque agora eu percebi que com o cartão de memória cheio facilitou eu achar a brecha que eu queria procurar. Eu vou fazer a leitura agora aqui do trecho, né, desse trecho aqui, que fala sobre fantasia. Muito bem interessante, muito bem explanado, né, eu acho que foi bem colocado, claro que você pode ainda seguir pensando, tem coisas que eu nem consegui falar aqui, que vão me vir à memória depois, vão me vir à mente depois, tem coisas que você pode ter, já sabe mais que eu, tem coisas que você somou, mas o importante é isso, que nós estamos em contato com a coisa, e depois nós fazemos uma observação que que Chitá tem um valor incrível e nós não temos nem aí para ela, nós estamos mergulhados dentro dela, usando o Chitá, nós estamos achando que somos Chitá, nós temos nossa mistura e nós vamos ver que Samadhi aí saindo, né? Samadhi aí dividindo as coisas, aí colocando um aqui, um lá, colocando aqui, colocando lá, separando as coisas, aí quando você separar, pegar só o que é certo, só o que é correto, puxar para ti, aí você vai começar a depurar essas coisas internas, você vai começar a ver o mundo na sua totalidade você vai começar a ter não seria supra, como é que é? Super, marra, né? Marra visões, marra incompreensão, alto intelecto comprimento, e vai sair desse mundinho, desse casulo que nós nos encontramos, nós vamos ter então esse crescimento. Claro que é difícil, irmão. Depois nós vamos ver nas próximas aulas. O importante é nós entendermos tudo isso e sairmos daqui com a certeza e com a convicção que nós estamos enredados, né, nesse conhecimento errôneo, que nós estamos mergulhados em Chitá, e Chitá está toda bagunçada, toda revirada, né? Deixa eu fazer a leitura aqui, tá? Aqui começa assim, ó. Tem a sessão 1, né, do livro de Patanjali, nós estamos no Sutra de número 9, que fala sobre Vikalpa, fantasia. E aqui no enunciado diz assim: uma imagem evocada por palavras, sem base em uma substância, é fantasia. A dissertação do texto que Taiman escreve, e é muito interessante também, tem um grande aproveitamento, diz assim: as 2 categorias de modificações mentais exaurem todos os tipos de experiência em que há alguma espécie de contato com o objeto fora da mente. Qual foram as 2 primeiras? Foram o conhecimento correto e outro conhecimento errôneo, tá? Essas foram as 2. Portanto, esses tipos podem ser chamados objetivos em sua natureza. Mundo objetivo, fora. Chegamos agora a uma pura criação da mente. Mais uma vez, aqui temos 2 subdivisões. Se a modificação mental é baseada em uma experiência anterior meramente reproduzida, temos um caso de memória. Tá? Pode ver que a fantasia ela precisa muito da memória, a imaginação precisa muito da memória, precisa buscar muitos campos de memória, né? Você já vai entender o significado aqui, por que está citando memória aqui. Ó. Se não é baseada em verdadeira experiência do passado, ou se nada tem com que corresponda com o campo da experiência verdadeira, mas deixa eu ler de novo aqui que eu me confundi, perdão, tá, irmãos? Deixa eu ler aqui de novo aqui. Tá. Se não é baseado em verdadeira experiência no passado, ou se nada tem que corresponda ao campo da experiência verdadeira, mas é pura criação da mente, aí trata-se de fantasia ou imaginação. Perfeito. Quando mentalmente
revemos os acontecimentos de uma vida passada ou de nossa vida passada, tais modificações mentais pertencem ao domínio da memória. Né? Quando a gente lembra, nossa, quando eu era pequeno aconteceu aquele fato. Memória, né? Memória. Agora, quando estamos, olha que coisa interessante, quando estamos lendo um romance, nossas modificações pertencem ao domínio da fantasia. Mas tem uma ressalva bem interessante, tem que observar aqui, para poder compreender. É claro que mesmo neste caso, o caso de fantasia, verificamos que as imagens mentais que estão sendo analisadas, elas são derivadas essencialmente de percepções sensoriais realmente experimentadas, tá? Deixa eu ver, que são derivadas essencialmente das percepções sensoriais que de verdade experimentamos. Deixa eu explicar para você. Você está fazendo a leitura de um romance. É fantasia. Mas por que fantasia? Se todas as imagens que eu estou puxando é da minha memória. Mas se você está puxando e correlatando-as para colocá-las, olha que importante fundamento, para colocá-los na ordem do que está sendo preposto ali. Aí você está imaginando. Então você observa que correlatar as imagens, começamos a ver que correlatar imagens para criar algo novo, para fazer algo novo, é imaginação e fantasia. Você puxa imagens, correlata elas e fantasia. Aqui fala aqui, em uma outra ocasião, já li essa parte, né? Mas as combinações novas não correspondem a qualquer experiência verdadeira. Falando que, só para concluir o que eu disse, então você está ali lendo um romance, aí fala, nós estávamos dentro daquele barco. Aí você vai imaginar uma imagem de um barco que você viu. Essa imagem é verdadeira, não é mentirosa. E aí eu vim e aquele vento bateu suave sobre os teus cabelos. Você vai imaginar alguém com o cabelo batendo. Você vai puxar essa imagem é verdadeira, mas você está correlacionando-as, aí é fantasia. Acho que vem um ensinamento muito grande aqui, né? Tá, ok. Podemos imaginar, ele cita um exemplo aqui, um cavalo com a cabeça de um homem. No caso, a cabeça de um homem e o corpo de cavalo foram percebidos separadamente. É duas imagens de memória. Por isso que ele fala aqui, por isso que ele fala memória, né? É duas imagens extraídas da memória. Mas quando você está correlatando-as, né? Essas imagens que não correspondem à verdadeira experiência, você está colocando elas de formas compostas. Quando você está fazendo combinação dessas duas imagens compostas que você tem na sua memória, que não corresponde à verdadeira experiência, transforma a imagem mental em um caso de Vikalpa, fantasia. Então a gente tem que começar a ver e perceber que a fantasia e a imaginação, elas estão envolvidas juntos com a memória, né? E que depois elas também alimentam a memória. Elas colocam informações na memória, elas introjetam na memória, elas suplementam a memória. Então muitas vezes a gente puxa até imagens que são fantasiosas, que já estamos tendo ela como assertivas dentro da nossa memória, gente. Aí você vai ver muitas vezes, né? Eu vou explicar para vocês poderem entender um exemplo. Muitas vezes você vai ver, nossa, eu achava que era tão diferente, mas eu me lembro disso de outro jeito. Nossa, eu estava olhando aqui agora, eu me lembro, nossa, quando eu era menor, quando outra vez que eu vi era diferente isso aí. Como está diferente agora? É assim, não era daquele jeito. Viu? Deu para você entender então isso. Nós criamos situações que nós vamos também nos alimentando de uma base, né, muito errônea, muito errônea. E aqui diz então assim, que as duas maneiras, né, as duas categorias, memória e fantasia, devido à ausência de um contato com o objetivo externo que estimule as imagens mentais, são consideradas subjetivas em sua natureza. Aqui faz o fechamento, fecha, né, a explicação do timing, né, o aforismo por timing, e nos aponta que o próximo encontro vai falar de Nidra e não de memória. Memória deixa por último, vai falar do estado de sono, que é muito confundido, que as pessoas dizem que é Samadhi, não é Samadhi, tá? Ok. Mas só para nós não perdermos aqui, só estou anunciando o próximo encontro já, só para nós fazermos um fechamento aqui.
Desde a primeira aula que nós começamos a falar das modificações da mente, modificações no qual o Chitta existe, né? Desde as primeiras, nós citamos as 5 e nós começamos a trabalhar detalhadamente dentro das 5. Você viu a confusão mental, conseguiu perceber a confusão que nós estamos envolvidos? Você viu que nós estamos presos a Chitta. Você começou a ver que a mente, né, Chitta, nossa mente, nos traz uma série de informações imprecisas, uma série de informações errôneas, que nos estimulam a formar uma série de bases erradas, equivocadas para nossas vidas, que faz nós viver em uma situação que não é a situação verdadeira. Isso nos faz gerar dentro do nosso campo emotivo raiva, nós ficamos com raiva, nós ficamos com isso, porque nós não temos a totalidade do fato. Ai, que raiva essa droga, não sei como fazer isso. E tudo aquilo, e a gente passa a correr atrás de coisas efêmeras. Ai, eu estou desejando aquilo. Porque nós temos, além, né, das 5 movimentos de Chitta, nós temos mais o desejo e a fuga, né? Apego e fuga, que é outro momento que faz existia, né, as modificações de Chitta. Lembram das aulas passadas que nós já passamos por esse texto. Então tudo isso deixa a mente da gente nesse estado. Você diz assim, mas não é uma loucura, minha mente é calma, é serena, tranquilo, mas lá no fundo, no teu subconsciente, é um turbilhão de coisas. Tudo isso está uma velocidade frenética, né? Nossa mente é louca. É louca no sentido de frenética. E por trás disso está o eu superior. Atrás disso está o eu. Atrás dessa mente, que é o que alimenta a Chitta, que é o que faz com que Chitta esteja viva, está o eu superior. No subjetivo, no escondidinho, lá em cima está ele, né? Ele está alimentando para que exista os corpos abaixo dele, e está fazendo com que o Chitta exista, e esse eu inferior habita esse mundo, né? O eu inferior habita esse mundo. Então você percebe, e faça a reflexão, busque refletir quanto a isso, busque você urgentemente parar e refletir sobre tudo isso, para você ver o quanto nós estamos envolvidos, em todas essas coisas. Nós estamos vivendo essas 5 situações misturadas, toda misturada. É difícil, né? A gente vive mas o meu mundo é real? Claro que é real. Fisicamente é real. Mentalmente é preenchido de erros. Espiritualmente é uma experiência só. É uma experiência de vida. O mundo verdadeiro é muito maior, né? Por isso a necessidade de praticar Samadhi. Por isso, praticar Yoga, buscar o Samadhi. Há necessidade disso. Gente, os próximos encontros então, tá? Eu tomara que tenha conseguido passar as essências. Eu fico muito contente quando eu consigo passar. Não sei se a gente consegue passar. Porque falar é uma coisa. Eu imagino, estou despertando. Agora você já viu o que eu estou despertando em você. Mas eu sei que isso pode servir de base para você buscar muitos ensinamentos, muito conhecimento através das leituras dos sutras, né? Aí de Patanjali. Então o próximo encontro, gente, que vai ser